Esperando começar. Ok. Bom, então, novamente, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um evento aqui do PET. Né, em nome do grupo, nós agradecemos a presença, o apoio de vocês, né, para esse tema tão importante que nós vamos discutir e debater hoje, que são as migrações ambientais. Né. Também agradecer a professora Zenaida por ter aceitado o nosso convite, é uma grande honra recebê-la. Então, muito obrigado pelo convite, todo o grupo está muito feliz, né, pela sua presença. E então eu vou apresentar o PET rapidamente, né, só para, enfim, para a gente se apresentar mesmo. O PET é a sigla, né, para o Programa de Educação Tutorial. É um programa que está presente em diversas instituições de ensino superior do país, né, se eu não me engano, tem mais de 800 grupos PET no país, no Brasil. E basicamente é um grupo de estudantes, em sua maioria estudantes de graduação, né, que são acompanhados, né, que tem a tutoria de um docente, né, e que o ponto principal dos grupos PET é o desenvolvimento, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Né. Então, esses grupos, eles promovem eventos, programas de extensão, enfim, né, que visam, que objetivam a melhora do curso em si, né, nesses três eixos da universidade pública, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Bom, especificamente sobre o PET de Relações Internacionais, né, da Unesp aqui do campus de Marília, no interior de São Paulo, o nosso tutor é o professor Poker, que está presente também na reunião, e nós temos três eixos temáticos que guiam, né, as nossas ações, tanto na extensão, no ensino, na pesquisa, em nossos eventos. Né? Os três eixos são gênero, meio ambiente e migrações e refúgio. Né? Até por isso também o nosso tema de hoje. Né? E, enfim, é isso que nós temos. Na verdade, nós temos também dois eventos não, né? Dois programas, assim, mais específicos e fixos, né? Que é o EPRI, o Encontro e Pesquisa em Relações Internacionais, que nós fazemos todo ano. O EPRI, basicamente, é um evento de mesa redonda, debate, apresentação de trabalho, nos mais diversos temas, né, que abrangem as relações internacionais. E também o NAIR, que é um projeto de extensão, né, que é a sigla para Núcleo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados. Né, então, é um projeto de extensão que a gente promove também, enfim, políticas públicas e outras ações para essa população, né, para refugiados e imigrantes. Então, nós temos esses dois pontos fixos das nossas atividades anuais, além de eventos também durante o ano, como as palestras, enfim, tudo isso. Então, esse é o PET, se o professor quiser complementar de alguma forma, mas seria isso mesmo, bem resumidamente. Mas, enfim, depois a gente pode falar mais. Então, eu vou apresentar a professora, já para passar a palavra também para ela dar prosseguimento para a palestra. Novamente agradecendo a presença, né, em nome do PET. Enfim, a professora Zenaida Lauda Rodrigues, ela possui pós-doutorado no programa da Universidade de São Paulo, Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados, doutorado em Ciência Ambiental também pela Universidade de São Paulo, é graduada em Direito pela Universidade Nacional do Altiplano, no Peru, e possui experiência e atuação na área de direitos humanos, direito ambiental, ciência ambiental, mudança climática e migração. Além disso tudo, é pesquisadora, né, da Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais, a RESAMA, a quem a gente agradece também o apoio, né, aqui para o nosso evento acontecer. E, enfim, passo a palavra já para a professora Zenaida, agradecendo a presença e dizendo a todos, por gentileza, sintam-se à vontade para participar dos debates, enviando perguntas, também abrindo o microfone para dizer algum comentário, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Então, a palavra é toda sua, professora Zenaida. Muito obrigado pela presença.
Maurício, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria primeiro de agradecer a gentileza que você teve de apresentar um pouco aqui o PET. Eu tinha lido um pouco, mas acho que você conseguiu dar uma perspectiva muito legal para mim, para eu entender o que é a proposta. E eu parabenizo vocês, a iniciativa de um professor também que está aqui, o professor José Poker, né, por incentivar, apoiar esse tipo de espaços que são tão necessários. E também parabenizar vocês pela temática, né, que vocês estão querendo abordar um pouco, que é a migração ambiental, que pelo qual eu estou aqui presente, né. Então, eu também reitero o que você falou, eu agradeço, né, mais uma vez a apresentação, e eu reitero a todos os que estão participando agora, se tiverem alguma pergunta, podem falar, sabe, eu vou tentar pausar, eu trouxe alguns temas, e eu vou tentar pausar um pouquinho depois de cada tema, para ver se tem alguma pergunta. Acho que para todo mundo seria muito mais melhor, né, durante a apresentação interagir um pouco, então fiquem à vontade. Eu trouxe uma apresentação, posso compartilhar minha tela com vocês? Claro, claro. E eu vou pedir, por favor, sempre que eu pergunte, alguém responda, porque às vezes quando já a gente coloca a tela, já não tem como olhar o que está acontecendo com as pessoas, tá? Por favor. Tranquilo. Então, está aparecendo para vocês? Sim, vai começar a apresentar. Tela. Perfeito. Está aparecendo? Deixa eu ver. Sim, está sim. Perfeito. Então, gente, eu vou começar então. Como o Maurício muito bem falou, eu sou membro da RESAMA, né? A RESAMA é a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Inicialmente, o convite foi feito para a Érica Pires Ramos, que é a fundadora do grupo, mas ela teve a gentileza também de me repassar essa oportunidade de poder compartilhar e conversar nesse espaço, né, com vocês sobre essa temática tão importante que eu trouxe aqui, né, com esse título, como migrações ambientais como questão complexa e interdisciplinar. Eu quis trazer dessa perspectiva, porque acredito que seja importante a gente entender que essa é uma temática complexa, que demanda não apenas um entendimento, uma abordagem das relações internacionais ou do direito, mas também de outras áreas que muitas vezes parecem meio distantes de nossa discussão, mas que elas são necessárias, né, de ser abordadas, como são as questões ambientais. Então, o Maurício já falou sobre a minha formação, né? Além da RESAMA, eu também faço parte do PROMIGA, que é o Projeto de Promoção dos Direitos dos Imigrantes, da Faculdade de Direito da USP, né? Então, os temas que eu trouxe agora para poder conversar com vocês, eu dividi em 6 pontos, né? Primeiramente, vou apresentar o que é a RESAMA, para vocês entenderem melhor como é a nossa abordagem, o que a gente faz, né? E o que queremos também com nossa atuação. O segundo ponto são a migração ambiental como fenômeno complexo, justamente para vocês entenderem quais são todos os elementos, né, que convergem nessa temática. Quem são, quantos são os denominados refugiados, deslocados, migrantes. Vocês também devem ter escutado essa discussão, né, de que tem várias terminologias para se referir às pessoas, né, então às vezes gera uma certa confusão. Vamos tentar esclarecer um pouco esse cenário. O quarto ponto é os desafios políticos e jurídicos para o reconhecimento e proteção das pessoas deslocadas, né? Uma vez que vocês vejam a complexidade, vocês vão também entender como é que a gente, todos os desafios que isso, né, depara para a gente, para poder abordar essa proteção. A migração ambiental na agenda global, que talvez seja o que muitos de vocês tenham interesse de ver, né, por onde que está sendo abordada essa questão, né, dentro do sistema internacional, e finalmente os desafios para o tratamento da migração ambiental. Eu peço também para vocês, se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, porque você também eu tenho essa tendência, tá? Então, eu vou começar. O que é a RESAMA? A RESAMA é, né, como a gente bem falou, a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Nós somos, em estrutura, né, somos uma rede independente de pesquisadores, a grande maioria de nós com formação no direito, mas aos poucos estamos integrando novos membros que são de outras áreas, né, que compartilham uma visão integral sobre a migração ambiental. Integral no sentido de que a gente não quer se limitar só a uma discussão em termos de instrumentos jurídicos, né, a gente tem assumido o desafio de ter uma visão mais holística da temática. Nossa missão nesse sentido é buscar o reconhecimento e a proteção das pessoas que já são afetadas, que estão em risco de ser afetadas ou que já estão, né, deslocadas em contextos de
desastres ambientais e de mudança climática, né? Para isso, né, nossa estratégia de atuação tem sido a inclusão do tema em diferentes agendas públicas, normas e políticas da região. A Resama, desde sua fundação, que foi em 2010, né, já temos mais de 10 anos, tem participado em vários eventos, vários deles no nível internacional, né, como o consultor, membro assessor, enfim, para poder trazer esses elementos que fortaleçam essa agenda, né, e se torne cada vez mais visível. A gente tem partido muito também para essa discussão no nível regional, porque a gente acredita que o tema da migração, ele envolve muito, né, a mobilidade principalmente quando ela se dá em situação de vulnerabilidade, ela sempre, quase que imediatamente nos países vizinhos, né, então é necessário ter uma abordagem articulada entre os países da região, e também internamente, né, para poder visibilizar mais essa temática e poder viabilizar dessa forma a criação de políticas públicas. Nesse sentido, nossos eixos de trabalho têm sido 3 principalmente, uma pesquisa, né, todos os membros são pesquisadores, a maioria já são doutores, mas temos pessoas que estão se formando, né, como mestrado, doutorandos. A gente também tem optado por uma perspectiva de construção coletiva de capacidades, e quando a gente fala disso, a gente tem se proposto dentro do grupo contemplar o conhecimento, não apenas aquele conhecimento formal da academia, que a gente já conhece, que são esses espaços, mas também o reconhecimento e fortalecimento dos conhecimentos e saberes, principalmente das comunidades que são diretamente atingidas com esses fenômenos, né? A gente sempre fala, nesses territórios onde acontecem esses eventos climáticos, esses eventos ambientais, né, as pessoas que talvez melhor conhecem as dinâmicas do território são aquelas que moram nesses espaços. Então, elas têm um conhecimento, elas têm um saber que precisa complementar, e é necessário trazer esses saberes, né, para poder tomar ações e políticas públicas mais duradouras, né? E o terceiro ponto tem sido a incidência, que é justamente a busca por espaços, essas conexões, para poder discutir cada vez mais essa temática, né? Esse espaço é um dos, nossas zonas de incidência seria, né, dentro da academia, poder discutir esse tema em espaços como aqui da Unesp, ou em espaços de tomadores de decisão, né, que a gente também tem conversado muito com vereadores, com pessoas vinculadas à gestão pública, né, tentando justamente viabilizar a agenda. E, nesse sentido, a nossa abordagem tem sido muito de uma análise multidimensional, né, uma análise do ciclo integrado do desastre e do deslocamento, e quando a gente fala aqui do ciclo integrado, a gente fala que não olhando só ao momento no qual a pessoa que é afetada por um evento, ela começa a se deslocar, não, senão inclusive olhando para as causas que geraram esse movimento, né, pensando em todo o ciclo, até que a pessoa sai do destino de origem para o lugar de destino, e como essa pessoa também se restabelece nesse lugar de destino, né? Sempre olhando para um enfoque centrado nas pessoas, nas comunidades e suas necessidades específicas, né? Reconhecendo e valorizando os conhecimentos científicos e tradicionais, né? Como necessários para a construção de soluções duradouras. Então, isso enquanto a Resama, né, brevemente. E a partir daqui, já eu vou tocar o tema principal, né, que é da migração ambiental. Um primeiro ponto que eu queria trazer aqui é entender que a migração ambiental é um fenômeno complexo. Isso porque, partindo só do fenômeno mesmo da migração, né, vocês já devem ter escutado que a migração é um fenômeno multifatorial. É muito difícil você atribuir só um fator que pode levar uma pessoa ou obrigar uma pessoa a se deslocar. Então, tem vários elementos que convergem nessa decisão, nessa situação, né, e que muitas vezes está influenciada por situações de vulnerabilidade, né, que terminam afetando mais as pessoas. E dentro do fenômeno da migração ambiental, a gente tem alguns pontos, né, que podem pautar essa discussão. O primeiro deles é que quando a gente fala desse fenômeno, a gente fala não apenas de indivíduos ou grupos, a gente pode estar falando inclusive de comunidades inteiras, né, que elas já estão em risco ou já se deslocam por causas ambientais, né? Então, é um processo que constantemente vem acontecendo e vem acontecido também historicamente, só que talvez nunca foi abordada da forma como hoje é vista, né, como uma questão migratória vinculada a fatores ambientais.
Entre as causas que podem estar envolvidas, a mudança do clima é uma delas, mas não é a única, e justamente por conta dessa natureza, né, multifatorial que tem a mobilidade humana. Então, tem vários elementos, né, como a pobreza, questões de classe, de gênero, de raça, que terminam atravessando esse fenômeno e muitas vezes colocando em maior situação de vulnerabilidade e de violação de direitos das pessoas. Nesse cenário, existe uma necessidade de proteção jurídica interna e internacional, mas o que tem acontecido atualmente é que não existe um consenso ainda dentro da agenda internacional e dentro, inclusive, nas agendas internas, né, dos países, para o reconhecimento destas pessoas. E isso tem dificultado muito no sentido de criar instrumentos ou normativas que viabilizem algum tipo de proteção, né, dirigida, voltada especificamente a essas pessoas, né, considerando esse aspecto da influência dos fatores ambientais. Isso, né, tem derivado na ausência do reconhecimento, nessa ausência de reconhecimento tem derivado no agravamento das condições dessas populações que se dá durante todo o ciclo de deslocamento e aumenta, obviamente, as violações de direitos humanos. Então, por essa série de elementos, né, a gente sempre fala de que a migração ambiental, ela envolve vários fatores e dificilmente poderá ser identificado o fator ambiental apenas como uma causa que vai influir essa mobilidade, né? E acho que isso é uma questão que a gente precisa pautar também. Vai ser muito difícil estabelecer, e por isso é necessário sempre olhar a esse fenômeno como um fator multifatorial que está vinculado a fatores ambientais. Dentro da Resama também a gente tem analisado muito, né, a migração ambiental como um fenômeno complexo que deve ser abordado a partir de 3 frentes, por falar assim. Que seriam a primeira, a mobilidade humana, a segunda, os desastres, e a terceira, a mudança do clima. E aqui eu vou tentar explicar para vocês, né, o que envolve cada uma destas frentes. Quando a gente fala de mobilidade humana, é uma forma de referir aos processos de movimento das pessoas de forma muito mais ampla. Dentro desse aspecto de mobilidade, a gente pode encontrar a migração, que no entendimento geral, né, das pessoas, a gente identifica como aquele processo de mobilidade que se dá entre países, né? Geralmente a gente relaciona a migração internacional com essa denominação migração. Mas a mobilidade humana também implica uma mobilidade que se dá dentro, né, dos territórios, né, ou que se dá também de forma forçada. Quando esse movimento se dá de forma forçada, é muitas vezes identificada como um deslocamento, né, quando as pessoas não têm opção e elas são obrigadas a tomar essa ação. E também tem outras formas de mobilidade, como a realocação. A realocação que se dá geralmente quando, por exemplo, existem situações de risco, né, e onde as pessoas não podem permanecer mais em um lugar determinado e elas são necessariamente relocadas, né, em outro espaço para poderlas mantê-las a salvo. Então, essas formas de mobilidade muitas vezes não são distinguidas quando a gente fala de migração ambiental de forma ampla, por isso que a gente utiliza o termo mobilidade humana. Também utilizamos esse termo para compreender tanto a migração que se dá internamente, né, dentro das fronteiras de um país, ou aquelas que se dão também internacionalmente. E também a gente fala disso para contemplar aquelas formas de mobilidade que podem ser temporárias, né, que muitas vezes tem mobilidade que se dá por questão de estação, né, porque algumas pessoas se dedicam à agricultura, mas quando não é estação, elas decidem migrar para zonas urbanas, enfim, ou pode ser uma migração definitiva, pode ser uma migração pendular, enfim. Essas diferentes formas de mobilidade, né, elas podem configurar ou estar relacionadas a fatores ambientais. Então, para tentar não excluir ninguém, né, desse âmbito de proteção e de análise, a gente usa a terminologia mobilidade humana, né? Segunda frente que a gente aborda, né, na nossa análise são os desastres. Os desastres aqui entendidos como eventos que podem estar vinculados a fatores geofísicos, e aqui podemos falar, por exemplo, de terremotos, tsunamis, erupção de vulcões, né, que são eventos que não necessariamente estão vinculados às mudanças climáticas,
né? Então, por isso, para tentar ser um pouco mais abrangentes, né, a gente sempre tenta explicar isso, né? Os desastres podem ser por esses fatores geofísicos e também podem ser por fatores vinculados a questões hidrometeorológicas, que seriam, sim, aquelas relacionadas à mudança do clima. E além dessas duas formas de que podem gerar esses desastres, tem também uma terceira forma de geração de desastres, que são aquelas que se geram por intervenção antrópica. E aqui muito bem a gente pode reconhecer, por exemplo, os casos de Mariana e Brumadinho, né, que foram eventos que, por conta do rompimento das barragens, gerou um desastre que impactou diretamente o meio ambiente, mas também as comunidades que moravam ao redor, né, o que desencadeou a morte de muitas pessoas e processos de mobilidade forçada. Muitas pessoas tiveram que ser removidas, muitas pessoas perderam suas casas. Então, esses eventos que configuram também desastres, embora não estejam vinculados a fatores ambientais, ele também gera, né, esses impactos no meio ambiente e termina também gerando esses processos de mobilidade. E, finalmente, a terceira frente que a gente analisa, né, nessa perspectiva são as mudanças do clima, e que ela a gente já conhece, né, como um evento mais sistêmico. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. E aqui a gente pode fazer uma distinção entre duas formas de mobilidade que a mudança do clima gera, e que são extremamente importantes quando a gente aborda a temática da migração ambiental, né? A mudança climática pode gerar movimentos por eventos de início rápido ou súbito, que são mais facilmente identificáveis. Por exemplo, aqui temos os deslizamentos, as enchentes, são eventos que estão vinculados a fatores climáticos e que são facilmente visíveis, né, porque a gente consegue ver que eles geram desastres. Eles geram danos na infraestrutura, geram danos nas pessoas, então é facilmente de identificar, e as ações também políticas, as ações públicas de resposta também são mais visíveis. A outra, segunda forma de mobilidade, né, que pode gerar as mudanças climáticas, estão vinculadas aos eventos de início lento ou gradativo, que são aquelas que são menos visíveis, porque elas não geram, entre aspas, né, grandes desastres como as outras formas de eventos. Aqui temos, por exemplo, a degradação do solo, a desertificação, a elevação do nível do mar, que são eventos que vão acontecendo, cujos impactos só são vistos ao longo do tempo, né? E aqui é muito dificultoso quando a gente analisa esse tipo de movimento em particular, porque muitas vezes as próprias pessoas que são afetadas por esses fenômenos não conseguem identificar que existe um fator ambiental que pode estar influenciando sua decisão de migrar. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar muito bem um exemplo das históricas migrações que acontecem do Nordeste para o Sudeste, né, aqui falando do contexto brasileiro. Muitas pessoas que se dedicavam, né, ao trabalho na agricultura, nos seus territórios, por conta das secas, se viram obrigadas, né, forçadas a deixar seus territórios para buscarem oportunidades de trabalho nas grandes cidades. Embora esse tipo de migração tenha sido historicamente qualificada como uma migração econômica, por conta, né, dessa busca de meios de subsistência, a gente consegue se identificar que tem um fator ambiental envolvido, né, mas que isso não foi olhado dessa forma anteriormente. Então, justamente essa falta de visibilidade, né, e que muitas vezes pode ser confundido com uma migração econômica, faz de difícil análise esse tipo de impactos, mas eles acontecem. Então, como vocês observam, né, nesse sentido, dentro da temática da migração ambiental, a gente tenta ter essa análise articulada entre essas três frentes, porque a combinação dessas três frentes, né, tanto da mobilidade humana, dos desastres e da mudança climática, pode gerar diferentes tipos de fluxo, de movimentos que podem ser vistos, sim, como migrações ambientais, né? Então, aqui eu trouxe um quadro que justamente fala dos padrões de mobilidade humana que se geram, né, por conta desses fatores. E aqui podemos ver, por exemplo, quando se trata de eventos de início lento, né, e as pessoas conseguem, de alguma forma, buscar formas de se adaptar, por exemplo, pessoas que se dedicam à agricultura, e mesmo enfrentando uma situação de seca, conseguem ter políticas que permitem uma irrigação, né,
que permite que a agricultura continue, mesmo nessas condições difíceis, as pessoas podem optar por permanecer e se adaptarem a seus territórios, né, se tem uma resposta adequada. Já, por exemplo, em casos de eventos de início rápido, ou que acontecem de forma repetitiva, como aumentos no nível do mar, a erosão costeira, esses eventos, na maioria das vezes, dá lugar à migração permanente, né, de longo prazo permanente. Então, as pessoas, obviamente, observam que não têm condições de permanecer nos seus territórios e elas decidem migrar de forma permanente. Ou nos eventos de início lento, né, também aí, como por exemplo no caso de secas, na maioria das vezes também da mesma forma dá lugar a situações de mudança, né, de imigração de longo prazo. Em alguns casos, se estiver envolvido em uma situação de que esses impactos são temporários, né, tipo, a seca só acontece em uma determinada época, mas depois conseguem as pessoas trabalhar novamente na terra, então isso pode dar lugar a um movimento, a um tipo de mobilidade que pode ser temporária, então as pessoas pendularmente ficam entre zonas urbanas, entre zonas rurais, dependendo das temporadas, né? Ou pode acontecer também, como em caso de grandes tormentas, de ciclones, de furacões, enfim, esse tipo de eventos gera tipo de mobilidade no qual essas pessoas se veem forçadas a se deslocar porque não têm condições de permanecerem também nos seus territórios de origem, e nesses casos resulta, inclusive, mais trágico, né, porque as pessoas que se veem afetadas por essas situações são afetadas, muitas vezes, suas vivendas, né, ficam sem absolutamente nada de como sobreviver. Então, por isso é que é necessário ter esse olhar mais articulado dessas diferentes frentes, né, porque todos esses processos podem gerar situações que podem ser encaixadas como migrações ambientais. Mas dentro de toda essa análise, né, que eu estou trazendo, um aspecto fundamental que a gente sempre ressalta quando a gente fala é que muitos desses processos estão vinculados a ações do ser humano e que tem intensificado um cenário agravado, né, de aumento de desastres. Eu não sei se vocês escutaram, por exemplo, do antropoceno. Muitos cientistas hoje em dia têm falado de que o impacto que tem causado o desenvolvimento das ações humanas, principalmente a partir da Revolução Industrial, ela tem sido tão grande dentro, né, da forma como o planeta Terra se desenvolve, que ela tem gerado uma modificação substancial ao ponto de ser comparado a uma nova era geológica. Só para vocês terem ideia, né, as eras geológicas, elas estão marcadas por eventos que, de alguma forma, simbolizam uma mudança no desenvolvimento do planeta. Por exemplo, o meteorito que impactou na Terra, né, e que causou a extinção dos dinossauros, ela marcou o início de uma nova era geológica. Hoje, muitos cientistas falam que os processos de transformação da Terra gerados pelo ser humano estão sendo tão grandes que a gente realmente está entrando a um processo de transformação do planeta que pode levar a uma grande extinção, a uma extinção massiva de espécies. Então, por esse sentido, muitos cientistas defendem de que esta nova era deveria ser denominada como antropoceno, né, porque o ser humano está sendo um fator de mudança muito drástica do desenvolvimento da Terra, né. Isso nos tem levado a gente refletir, né, sobre o que a gente está fazendo com o planeta, com o único planeta, na verdade, que a gente tem, né. A gente enfrenta um cenário da era das inconsequências, né, que a gente não está raciocinando sobre o que estamos causando no planeta, e que demanda, a sua vez, talvez, a necessidade de transformações urgentes. E a gente tem já vários sinais sobre isso, né? A gente consegue ver vários estudos que dão alerta sobre a intensidade e o alcance da crise climática e ambiental que a gente está enfrentando. Se vocês têm curiosidade, né, isso está sendo sempre estudado permanentemente por milhares de cientistas no mundo todo. O principal órgão que trabalha nisso é o IPCC, talvez vocês escutaram, é o Painel Intergovernamental para as Mudanças do Clima, que reúne milhares de cientistas no mundo todo, que todos os anos vão fazendo relatórios, né, trazendo justamente essas previsões de como essas mudanças relacionadas ao aumento dos gases de efeito estufa, ao aumento da temperatura, estão modificando os ciclos de diversos ecossistemas e como isso pode nos impactar. O IPCC este ano já vai emitir seu 6º relatório
e que vai dar conta justamente dos últimos impactos, né? Eu recomendo muito para quem tiver curiosidade ir lá no site do IPCC e dar uma olhada, né? Então, a gente conta, sim, com instrumentos que nos podem dar um cenário de previsão do que a gente está enfrentando. A gente realmente está enfrentando uma situação de um colapso socioambiental, e aqui é muito importante falar sempre esse socioambiental, porque o impacto, embora a gente perceba como é sobre o planeta, ele necessariamente vai implicar também no ser humano, não temos como ser humano fugir disso, tudo isso vai redundar em nós, e o que pode levar a uma extinção massiva de espécies, e o que a gente nem sabe qual pode ser as consequências disso, né, porque os ecossistemas atuam muito em um sentido de cadeia, né, uma coisa pode levar a outra, então a gente não consegue dimensionar qual vai ser o impacto disso. Então, todos esses estudos alertam para a necessidade de ter uma postura mais preventiva, né, e não apenas de resposta. A resposta são necessárias sim, mas é necessário ter uma postura de prevenção para evitar chegar a esses, né, a esses cenários de colapso ambiental. E tudo isso, né, com o objetivo de a gente cumprir com um compromisso intergeracional que a gente tem. E talvez essa seja uma das questões mais complexas quando a gente aborda a questão as questões ambientais, né? Porque muitas pessoas falam, ah, não, mas eu não estou vendo o que está acontecendo. Mas porque realmente os impactos, não somos nós dessa geração atual que vai viver, né? Quem vai realmente pagar a conta disso são as gerações futuras, né? E se a gente em algum momento está pensando em ter família, ter filhos, netos, são eles que finalmente vão ser afetados por isso, e a gente tem que tomar consciência de até que ponto eles também têm direito, sabe, de desfrutarem um planeta da forma como nós ainda estamos desfrutando, né, que talvez eles não tenham. Então, essa necessidade de consciência de que vai para além de nós, né, de que essa preocupação com o que estão por vir, que deve chamar essa consciência, né, sempre dentro de um olhar cooperativo e dentro de um olhar criativo, e aqui criativo olhando justamente para a necessidade de incluir saberes e conhecimentos que não são só acadêmicos, né, mas também tem conhecimentos, sobretudo das populações nos seus territórios. Então, nesse sentido, né, a mudança do clima tem se apresentado como uma questão que está muito vinculada à mobilidade humana, e tem vários relatórios, né, do IPCC, que aqui trouxe aqui alguns, que já alertam para essa relação, né, entre esses dois fenômenos. Um dos relatórios mais importantes é esse daqui, de Global Warming, que ele adverte aqui da necessidade de que os estados assumam compromissos para evitar de que o aumento da temperatura, que já é irreversível, a gente tem um processo de aumento de temperatura, ele não supere o 1,5 graus centígrados, né? Porque passar esse limite de 1,5 graus centígrados implicaria uma mudança muito drástica em alguns ecossistemas, e o que pode vir a modificar realmente a forma de vida como a gente conhece de várias espécies e do próprio ser humano. Então, a gente já tem advertências nesses relatórios, né, de anomalias na temperatura que vão influenciar sobre as migrações, por muitos desses processos vão influenciar mudanças nas colheitas, nas fontes de subsistência e mudança no uso da terra. Então, o mais triste talvez desse cenário é que as comunidades, as pessoas que vão ser mais afetadas com isso são as populações as populações rurais, as populações tradicionais que vivem e dependem diretamente da terra, né? E que, paradoxalmente, são as que menos contribuem ao aumento das mudanças climáticas, né? O aumento do nível do mar também forçará as regiões costeiras a se adaptarem, né? E as populações mais pobres podem se converter em refugiados climáticos. Refugiados climáticos no sentido de que são pessoas que não terão como retornar aos seus territórios de origem, porque simplesmente vai ser inviável sobreviver nesse território, né? Nesse sentido, mais de 280 milhões de pessoas poderão ser forçadas a se deslocar, né, nesse contexto de mudança climática. E também o aumento de temperatura e de eventos climáticos extremos aumentará a frequência de conflitos. Esse é um cenário que já está sendo observado em algumas partes do mundo. Se vocês já talvez tenham ouvido alguns dos conflitos que se tem, por exemplo, no continente africano, estão relacionados a acesso a recursos, acesso à terra, para poder cultivar e sobreviver. Então, esse cenário já se está vivendo em algumas partes do mundo, e a previsão é que isso possa se intensificar nos seguintes anos em outras partes, né?
Então, a gente precisa ter uma consciência de que as mudanças climáticas, ela tem um caráter sistêmico, né? E ela afeta diretamente a mobilidade humana. E o que eu quero dizer com sistêmico? Quando a gente fala de um caráter sistêmico, ou um sistema complexo, a gente fala de um cenário no qual existem vários elementos que convergem numa determinada situação, mas elas convergem de uma forma tão, sabe, imprevisível, elas podem ir no mesmo sentido, ser contraditório, elas acontecem ao mesmo tempo e tornam difícil estabelecer uma causa e um determinado efeito. Geralmente a gente observa várias causas e vários efeitos que não são facilmente previsíveis. E eles têm um efeito de cascata, né, um efeito dominó, que a gente não consegue ter previsão de qual vai ser a dimensão dos impactos disso. Então, só aqui para vocês verem, o aumento na frequência, né, e intensidade dos desastres pode levar a cenário de redução de perda de territórios e áreas cultiváveis. Isso se vai refletir, por exemplo, em situações de secas prolongadas e desertificação. Esse cenário pode gerar uma situação de insegurança alimentar que certamente pode potencializar os conflitos, né, por acesso a recursos. Isso também vai impactar na diminuição dos serviços ambientais, o que muitas vezes se vê na redução da biodiversidade. E a redução da biodiversidade impacta diretamente, pode gerar impacto sobre a saúde, né? E a Covid, por exemplo, pode ser resultado disso. Isso por quê? Porque muitas vezes as atividades produtivas do ser humano, elas vão se expandindo, né, nas fronteiras da natureza, em fronteiras onde antes o ser humano nunca tinha chegado. Então, a gente pode ter contato com espécies de animais, com espécies de bactérias, de vírus que a gente desconhece e que, a partir, né, desse salto que falam, desse salto de zoonoses, a gente pode terminar adquirindo uma doença no qual o ser humano não está preparado, né? E isso pode desencadear realmente uma crise sanitária, que nem agora, né, mas pode chegar inclusive a ser pior. Então, isso pode ser se vinculado ou pode se dever a fatores ambientais, né? Também a gente pode encarar a situação de redução dos estoques pesqueiros e recursos marinhos, o que pode levar a uma salinização de águas doces, e o aumento do nível do mar, né, pode levar a uma acidificação e aquecimento dos oceanos, o que pode levar, por sua vez, a uma contaminação e redução das reservas de água potável, e que geralmente, né, isso gera cenários de aumento de pobreza e impactos na economia global. Então, vocês percebem que são várias coisas que se conectam umas às outras, né? E que elas podem gerar um cenário de destruição de meios de vida que impactam direta ou indiretamente os modos de ser, de viver, de existir de indivíduos e grupos. Então, essa situação de destruição desses meios de vida pode levar-se, ou tem levado a muitos estudiosos, né, a olhar a mobilidade humana como uma estratégia de adaptação, né, uma forma de resposta a essa situação. Só que, e aqui na Resama a gente defende muito fortemente isso, a mobilidade humana pode ser vista como uma estratégia de adaptação, mas ela tem que ser uma estratégia de último recurso. Ela não pode ser vista como uma primeira estratégia, porque primeiro é necessário esgotar todos os outros recursos possíveis de mitigação, de adaptação, para evitar que as comunidades tenham que migrar. Por que isso? Porque a gente entende que a migração ela é um processo bastante forte, né? Ela é um processo traumático. Basta ver só os exemplos de muitos migrantes ou pessoas que tiveram que deixar suas casas, seus lares, né? Que em situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas não conseguem restabelecer-se bem nos novos espaços, porque isso implica, geralmente, rasgar os tecidos sociais, e restabelecer esses tecidos sociais são extremamente complicados. Então, sempre a gente espera de que as comunidades permaneçam nos seus lugares de origem, né? E que a mobilidade, ela seja realmente só quando já não é possível que as pessoas permaneçam nos seus territórios. O mesmo pode acontecer, né, quando a gente fala de deslocamento forçado, né, quando as pessoas já não podem permanecer só nesse momento, é possível pensar num processo de mobilidade. E o mesmo quando a gente fala sobre relocação planejada, né, quando as pessoas já estão em risco de serem afetadas e não possa ser tomada outra medida de adaptação, mitigação, é nesse momento que as pessoas podem ser removidas, né. E o mesmo se aplica para populações, por exemplo, que ficam imóveis ou imobilizadas, né, não sei, talvez
Vocês já viram situações nas quais, por conta da ocorrência de um desastre, muitas comunidades ficam isoladas, porque os meios de comunicação ficam fechados, né? Então, também a falta de opção de mobilidade também é uma questão que pode ser abordada a partir, né, da agenda da migração ambiental. Então, se vocês percebem, toda essa junção, né, de elementos torna o cenário bastante complexo, né? E isso dialoga muito com o outro tema, né? Não só da mudança climática, mas do desastre. E aqui a gente quer fazer um apelo, sempre que a gente faz, assim, vai em eventos, né? Sempre a gente tenta desconstruir a ideia, às vezes muito naturalizada, desde a escola, que a gente tem de que os desastres são naturais. Gente, os desastres não são naturais. Os desastres, elas são uma construção social e que ela muitas vezes ela é gerada a partir da junção de vários elementos, de dois principalmente, né? Um é a exposição a determinados fatores, né, que podem ser por causas ambientais ou ameaças naturais, ou produzidas inclusive pela ação humana, né, a exposição a situações de risco. E o segundo elemento importante são as causas não ambientais, que são geralmente as situações de vulnerabilidade prévia. Então, a combinação desses dois elementos, a exposição a situações de risco e as vulnerabilidades prévias, que muitas vezes, né, afetam mais as comunidades pobres, é o que gera a situação de desastre. E para a gente ter uma melhor compreensão disso, é só pensar, por exemplo, no caso do Japão. O Japão é um país que historicamente tem vivido situações de desastre, né? E por conta disso eles têm uma cultura de resposta ao desastre, que não é só uma questão de preparação da comunidade, as pessoas são preparadas para poder reagir ao desastre, mas também o próprio Estado, né, cria a infraestrutura, ela pensa suas infraestruturas, suas ações, suas políticas voltadas a ter uma adequada resposta ao desastre. Então, quando o desastre acontece, não é que não aconteçam impactos, claro que acontecem, mas esses impactos são menores do que poderia ter sido se as pessoas não estivessem preparadas, ou se as infraestruturas não estivessem preparadas. E a gente pode ver isso aqui no Brasil, né? Todos os anos, no mês de fevereiro, de março, quando a gente vê a intensificação das chuvas, todos os anos aparecem nas notícias que centenas de pessoas, dezenas de pessoas são afetadas com deslizamentos, né, por enchentes e deslizamentos. Isso porque muitas vezes a gente não tem políticas públicas adequadas para responder ao desastre, e as pessoas também não estão preparadas para isso. E na maioria dos casos, as pessoas que são mais afetadas são as pessoas mais pobres, né? E muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, mas por que as pessoas voltam a morar em lugares onde tem esse risco de deslizamento? É porque não é porque essas pessoas queiram, é porque muitas vezes as pessoas não têm opção de buscar um lugar mais seguro para se estabelecer. E por falta de opção, elas se estabelecem novamente nesses lugares, e isso cria um ciclo perverso de constante exposição ao perigo de ocorrência de desastres dessas pessoas, né? Então, por isso que a gente insiste, né? Os fatores podem ser naturais, os fatores de risco podem ser sim naturais, mas o desastre em si, ele não é natural. Ele é uma construção e ele responde muito à falta de capacidade de resposta e à situação de vulnerabilidade em que muitas pessoas se encontram, né, antes da ocorrência do desastre. Até aqui, eu gostaria de parar para ver se está tudo bem, estão acompanhando, está entendível? Tá tudo ótimo, professora. Tudo ótimo mesmo. Perfeito. Se tiver alguma questão, me fala, tá? Então, agora eu vou entrar ao terceiro ponto de quem que são esses migrantes. Quem são os refugiados, os deslocados, os migrantes? Como a gente deve falar sobre eles? Bem, primeiramente, né, a temática da migração ambiental, ela teve maior exposição, né, chamou muito mais atenção já lá no ano de 1985, justamente a partir de um relatório que foi feito por Essam El-Hilawy, para as Nações Unidas, né, para o Programa sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, e ele, para chamar a atenção sobre a temática, ele justamente lançou essa terminologia de refugiados ambientais. E na época ele definiu, né, como aquelas pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat natural, temporário ou permanentemente, em razão de uma determinada ruptura ambiental, que pode ser natural ou ocasionada pelo homem, que ameaçou sua existência ou afetou seriamente sua qualidade de vida.
essa proposição feita na época, ela foi muito importante porque ela chamava a atenção da situação e ela vinculou essa ideia do refugiado justamente por entender que muitas dessas pessoas não teriam opção de poder voltar a seus territórios, a suas casas, né, quando foram afetados por esse tipo de fenômenos. No entanto, por conta justamente de que o Instituto do Refugiado, né, não contempla os fatores ambientais como causa para poder dar essa proteção às pessoas afetadas por esses eventos, é que se gerou muita discussão de que talvez não seria o termo mais adequado, né? Então, a partir desse momento, isso tem gerado muita discussão na academia, isso também tem contribuído à falta de consenso no nível internacional de uma determinada terminologia que facilite e viabilize algum instrumento, né, para a proteção das pessoas afetadas por esse fenômeno, né. Apesar disso, né, com o tempo, né, apesar de diferentes discussões sobre o tema, hoje em dia se tem uma definição dada pela OIM, que aqui trouxe, né, que é justamente a última definição dada sobre migrante ambiental, que está no glossário da OIM de 2019, e que ele define, né, o migrante ambiental da seguinte forma: o termo aplica-se a pessoas ou grupo de pessoas que, devido a alterações ambientais repentinas ou progressivas que afetam negativamente as suas vidas ou as suas condições de vida, vêm-se obrigados a deixar as suas residências habituais ou escolhem fazê-lo temporariamente ou permanentemente e que se deslocam dentro do próprio país ou para o estrangeiro. Essa definição dada pela OIM talvez seja mais utilizada hoje em dia no âmbito, né, da academia, porque ela, se vocês percebem, ela é bastante ampla, né, e ela permite identificar vários dos elementos que eu falei inicialmente, né, que estão relacionados às diferentes formas de mobilidade, às diferentes causas que geram os desastres, as diferentes formas como a mudança do clima pode gerar, né, esses eventos de início lento ou de início rápido. Então, de alguma forma, essa terminologia tem ajudado a fazer várias análises, mas ainda, né, essa falta de consenso sobre a terminologia mais adequada continua, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dos vários terminologias que são usados e que provavelmente vocês em algum momento vão ver em alguns textos ou em algumas discussões, né? Então, temos, por exemplo, como eco-refugiados ou eco-migrantes, refugiados ambientais ou ecológicos, migrantes ambientais, deslocados ambientais, refugiados climáticos, refugiados do desenvolvimento, pessoas deslocadas pelas mudanças do clima, refugiados da conservação. Então, embora elas estejam falando, né, parecem de diferentes formas, na verdade a gente está tentando abordar o mesmo fenômeno, só que cada uma destas terminologias coloca, talvez, enfatiza num aspecto determinado, né? Aqueles que falam, por exemplo, de refugiados climáticos estão vinculados mais a fatores da mudança do clima, né? Aqueles que falam de imigrantes ambientais, talvez falam de forma mais ampla. Na Ressama, por exemplo, a gente opta por falar por migrantes ambientais ou deslocados ambientais, dependendo, né? Justamente, né, utilizando essa denominação ambiental por entender que a gente quer abranger um maior número de pessoas, né? E não só aquelas que estão sendo afetadas pelos impactos das mudanças do clima, né? Então, vocês vão ver já várias dessas denominações, então saibam que a discussão é muito semelhante, né? Cada uma delas tem talvez alguma particularidade, mas a maioria delas está abordando a mesma preocupação, né, sobre essas pessoas que são afetadas por esses fenômenos. Então, por conta de tudo isso, né, como tem chamado a atenção desde 1985, a migração climática tem se tornado-se cada vez um tema de mais importância e tem sido visto cada vez mais como um aspecto de crise global. E aqui é muito importante olhar, entender de que a migração por si só, como fenômeno intrinsecamente humano, ela não é uma crise, né? A migração ela é um processo intrinsecamente humano que acontece desde que o ser humano apareceu na Terra. O problema, na verdade, que gera a situação de crise é a falta de resposta frente a esses fluxos migratórios, uma resposta adequada. Então, o problema não é em si a migração, é nossa falta de resposta, é nossa falta de políticas públicas adequadas para responder a esse fenômeno. Então, a gente tem chamado muita atenção isso, né? Mas mesmo assim,
olhando para essa escala global que a gente tem, né, e sistêmica, né, das mudanças climáticas, a gente realmente enfrenta uma situação de crise global. É que eu trouxe um mapa que já falava, acho que esse mapa é de 2019, se não me engano, que já falava, por exemplo, dessa vinculação de ocorrência de desastres e deslocamentos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o estado da Louisiana perdeu 65 quilômetros quadrados por ano com o avanço do mar. No Alasca, 213 comunidades são ameaçadas pelas marés que avançam 3 metros por ano no continente. 3 metros por ano, se vocês pensam, é muita coisa em termos de perda de território, né? E no Brasil também a gente tem, né, a progressiva desertificação do semiárido nordestino, vai impulsionar cada vez mais pessoas para o sul e sudeste do país. Esse é um processo que historicamente vem acontecendo, mas a previsão é de que esse processo se intensifique ainda mais. Então, a gente pode ver já vários reportes, né, de processos que já as previsões falam de que vão levar a processos de mobilidade. E eu escolhi aqui um informe bem legal que foi feito pelo Banco Mundial, que esse daqui, né, que foi justamente feito para poder dar conta, né, sobre os impactos e que pode gerar em termos de imigração interna, né, para a economia. E segundo esse informe aqui do Banco Mundial, fala que para o ano 2050, se nenhuma ação for tomada, né, pelos estados, teremos mais de 143 milhões de deslocados internos, migrantes internos, né, por questões ambientais, principalmente nessas 3 regiões do mundo, a África subsaariana, o sul da Ásia e América Latina. Então, as pessoas que serão mais afetadas serão as pessoas pobres, né, que se verão forçadas a se deslocar, sobretudo nesse cenário de eventos de início lento, né, que são as pessoas que muitas vezes dependem da agricultura, dependem da terra para suas formas de sobrevivência, né, que estão em situação de extrema vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Apesar desse número aqui, né, de 143 milhões já ser bastante preocupante, a gente sempre fala no âmbito da migração, né, de que muitos dos reportes, observatórios, enfim, plataformas que dão esses números, eles geralmente apresentam números que podem ser utilizados para estimar o fenômeno, mas geralmente eles sempre subnotificam o fenômeno, porque é difícil de contar realmente qual é o real número de pessoas que estão em processo de deslocamento, porque muitas delas se deslocam em situação irregular, né? Muitas delas não são registradas pelos instrumentos formais dos estados, então elas ficam invisibilizadas. Por conta disso, né, tem um observatório, que é o Foresight, esse observatório tem abordado bastante a temática da migração ambiental. Ela tem feito isso acho que foi de 2019 também, um informe no qual falava que por conta dessas subnotificações, na verdade, a previsão de pessoas que poderiam ser afetadas para o ano 2050 poderia ser, na verdade, em mais de 1 bilhão de pessoas, né, que podem estar sendo forçadas a se deslocar. Então, as previsões são realmente muito dramáticas a respeito, né, e chamam muito a atenção do que a gente vai encarar nos seguintes anos. Mas, atualmente, né, quantas são essas pessoas? É difícil determinar esse número, essa exatidão, mas tem algumas plataformas que, de alguma forma, conseguem dar uma estimação disso. E uma dessas plataformas é justamente o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o IDMC. Eu recomendo também muito para quem tiver interesse dar uma olhada no site do IDMC. Eles publicam reporte, eles publicaram agora há pouco o reporte, o GRID 2021, que justamente faz um levantamento anual dos registros, né, dos deslocamentos internos, a partir de fontes oficiais dos estados, né? E eles reportam anualmente o número de novos deslocamentos registrados. Então, para este ano de 2021, né, o reporte corresponde ao ano 2020, e eles falaram que, atualmente, se tem um número de total, né, de novos deslocamentos em um número de 40,5 milhões de pessoas, né, que se deslocaram no ano de 2020. De novas pessoas que se deslocaram no ano 2020. Desse total de número de 40,5 milhões, o 25% aproximadamente, 9,8%, estão vinculadas à ocorrência de conflitos e violência. E mais dos 75%, que corresponde a 30,7 milhões de pessoas, estão vinculadas à ocorrência de desastres.
seja por questões geofísicas ou seja relacionadas a questões hidrometeorológicas, né, ao clima. Então, se vocês percebem, o número é muito grande, né, três vezes maior do que o número, né, em relação aos conflitos, né. A maioria dos novos deslocados desencadeados por desastres em 2020 foram registrados no leste asiático e no Pacífico, bem como no sul da Ásia, por questões de ciclones tropicais, chuvas de monções e inundações, né, que atingem áreas altamente expostas que abrigam milhões de pessoas. E aqui um dos fenômenos também que a gente pode ver na região, principalmente, que foi bem dramático, foi o que aconteceu, o passo dos furacões Eta e Iota, né, no final do ano passado, se vocês dão uma olhada no Google, que arrasou com 3 países, se não me engano, da América Central, né, e que claramente deu origem a fluxos migratórios. Muitas das pessoas decidiram migrar logo após a ocorrência do desastre em direção aos Estados Unidos, né? Então, é uma situação bastante dramática, porque muitas pessoas já não tinham absolutamente nada, são pessoas que perderam absolutamente tudo e só pegaram as roupas e o que tinham para poder migrar. Então, e a previsão é de que isso seja intensificado cada vez mais, né? Então, eu recomendo muito olhar esses informes. Onde estão esses migrantes, né? Desse mesmo relatório do GRID, aqui eu trouxe os números para a América Latina. Então, nas Américas, a gente teve 238 mil novos deslocados por conflito e 4,5 milhões de novos deslocados por desastres. Do total do número, né, nas Américas, a gente tem a porcentagem, né, de 11,8% do total de número de novos deslocados de 2020. No âmbito do Brasil, né, o Brasil teve 358 mil novos deslocados por desastres. O Brasil, novamente, porque o ano passado também foi o mesmo, aparece entre os 5 países mais afetados, né, com números registrados de pessoas afetadas por desastres. No caso do Brasil, foram as variações climáticas associadas ao fenômeno de Laninha, levaram a chuvas excepcionalmente fortes que provocaram inundações e deslizamentos de terra, e em muitos países, né, relataram aumentos de deslocamento. No Brasil, uma intensa estação de chuvas, especialmente de janeiro a março, desencadeou mais de 3/4 dos 358 mil novos deslocamentos por desastres. E aqui, né, quando a gente analisa esses números, a gente sempre se pergunta qual o tempo desse desastre, né, que acontece com essas pessoas? Por quanto tempo as pessoas ficam deslocadas, né? Quem informa ou monitora esses dados? Quem que são os afetados, os desabrigados, os desalojados? Quem são essas pessoas? Como estão e até quando permanecem aqui? E essas perguntas são bastante relevantes, sobretudo em termos, né, de quem que são, como identificamos essas pessoas, porque, por exemplo, no caso do Brasil, os instrumentos que são usados para registrar esses números não dão conta adequadamente de quantas seriam as pessoas que realmente estão em processo de deslocamento, porque os documentos, né, que registram esses números não falam em deslocados, eles falam em afetados, em desabrigados, em desalojados. Nesse sentido, o termo afetados, ele é muito amplo, né? Ele não dá conta se a pessoa realmente está em processo de deslocamento ou não. O termo desabrigado é mais para pessoas que, por conta da ocorrência de um desastre, ele já não tem mais moradia, né? E os desalojados são pessoas que ainda têm suas moradias, mas que por conta de estarem em risco de desabo das moradias, elas são removidas. Então, embora elas deem indícios de que as pessoas possam estar em situação de deslocados, elas não falam realmente dessa situação. E não existe nenhum instrumento no Brasil que recolha esses dados, né, que levante esses dados sobre essas pessoas, o que acontece com essas pessoas depois do desastre, depois de que são atendidas, né? Elas conseguem se estabelecer, elas se estabelecem onde, elas migram, elas permanecem em que situação permanecem, não existe, né? Então, por isso que a gente não consegue ter um número claro sobre as pessoas que são afetadas por esse fenômeno. Nesse sentido, a migração ambiental, né, é um fenômeno multidimensional, sim. Vocês observam que ela envolve vários aspectos da vida das pessoas, né, da vida em sociedade. Um dos primeiros é o ambiente, porque a gente observa uma perda de biodiversidade e qualidade de vida, né,
porque os impactos muitas vezes afetam tanto a água, os alimentos, a saúde, o trabalho das pessoas, e isso, e quando acontece nesses processos de migração, não são só afetados os países de origem, mas também os próprios países de destino, né? Porque também acontecem impactos ambientais no processo de deslocamento. Também a migração ambiental pode afetar também questões sobre espaços de segurança, como a gente já viu, né, porque pode dar lugar à disputa por recursos escassos entre comunidades e entre estados, né, isso já tem acontecido em algumas partes do mundo. Também tem impactos em relação à economia, né, porque a ocorrência de desastres vinculados a fatores ambientais, ela leva a perdas materiais, impactos nas atividades econômicas, nos serviços, nessa infraestrutura, altos custos de recuperação ambiental, que muitas vezes, e tem vários estudos nesse sentido, são significativamente maiores que a prevenção. Por isso que a gente insiste muito de que não ser olhado só a partir da resposta à ocorrência de desastre, sino principalmente de um olhar preventivo, porque talvez medidas de planejamento mais adequado podem evitar, né, os custos que são gerados pelo desastre. Também afetam na dimensão política, né, porque a gente pode observar situações de conflito internos e externos, perda de base territorial de estados, né, isso nas situações mais extremas. E a gente também já está vendo isso, sobretudo nos países insulares, nos pequenos países ilha que a gente fala, que eles também já estão tendo uma perda de território e que, inevitavelmente, os governantes vão ter que ver de como as pessoas vão ter que ser realocadas, levadas a outros espaços, a outros territórios, né? Isso vai gerar certamente algum tipo vai demandar uma tratativa entre os estados, né? Também gera impactos na sociedade e na cultura, pois esse tipo de fenômenos ameaça a sociodiversidade, a perda de identidade cultural e os modos de vida tradicionais, pois gera uma situação de ruptura de unidade familiar, de comunidades ou de grupos. E a gente já viu em várias experiências, em vários estudos, que restabelecer esses vínculos comunitários é extremamente difícil. As famílias, as pessoas ficam muito fragilizadas, né? Isso gera ciclos constantes de vulnerabilidade. E outro aspecto, outra dimensão que fica, né, afetada são as questões legais e jurídicas, né, porque a gente já observou que existe uma falta de proteção específica para essas pessoas que são afetadas ou que são deslocadas pela degradação ambiental, né, e isso deixa a exposição grave de violações de direitos humanos em todo o processo de deslocamento, né, em todo o ciclo de deslocamento. Até aqui está tudo bem? Sim, tudo certo. Tá tudo certo? Perfeito, vou continuar então. Então, um quarto ponto que eu queria trazer, né, já trazendo esse panorama geral, né, da complexidade do tema, são os desafios políticos e jurídicos para o reconhecimento e proteção das pessoas deslocadas. Alguns aspectos aqui, bem rapidamente, né, que se tornam desafios nesse cenário. Primeiro, a terminologia. A gente já viu que falta, né, não existe um consenso sobre o conceito ou a definição jurídica mais adequada. Isso impacta diretamente na falta de um status jurídico, né? E o que não permite criar algum tipo de padrão mínimo de proteção em nível global, já sejam esses vinculados, obrigatórios, né? E que sejam de aplicação obrigatória, que sejam específicos para poder proteger as pessoas que se veem afetadas por esses fenômenos, né? Outro aspecto também que constitui um grande desafio nessa temática são os dados e estimativas das pessoas que estão sendo afetadas por esses fenômenos. Existe uma falta de dados específicos e desagregados, né? Desagregados, entenda-se que nos dados que possam identificar se são homens ou mulheres, se são crianças, se são pessoas que têm alguma limitação física, se são pessoas negras, enfim, né, que nos dê um recorte específico de quem que são as pessoas que estão sendo afetadas, né, e como estão sendo afetadas, para poder pensar em ações específicas para estas pessoas. Então, as bases de dados que hoje se tem, né, mesmo de organizações internacionais, elas não são totalmente confiáveis, porque muitos desses dados estão baseados nos dados oficiais dos países. E esses dados oficiais dos países nem sempre conseguem contemplar todas as pessoas que estão sendo afetadas, ou a grande maioria das pessoas, por conta do que eu falei anteriormente, né? Muitas pessoas ainda circulam ou se deslocam em situação irregular, então esses mecanismos ainda não estão voltados diretamente, né, a captar esses dados.
É necessário também entender como uma estratégia e um desafio, né, que é necessária informação e participação comunitária, tanto para a produção de dados como do conhecimento, para subsidiar processos de tomada de decisão e de formulação de políticas públicas, e aqui a Resama tem pautado muito isso, é necessário incluir as pessoas, as comunidades nessa discussão, sobretudo para pensar em termos de planejamento, de como elas podem responder, né, aquelas comunidades que estão mais fragilizadas e expostas à ocorrência desses riscos, elas precisam ser parte das políticas desde o planejamento, porque são elas as que principalmente vão sofrer as consequências disso, né, e das próprias políticas públicas, né? E para isso é necessário reforçar nossos marcos institucional e normativo, né? A gente tem pensado muito numa abordagem regional, né, porque existe uma necessidade de articulação e inclusão em agendas, em normas e políticas sobre mudança do clima, redução de risco de desastre, migração, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Então, acho que eu tentei passar para vocês, né, quanto é necessário que esse debate não fique só na temática do direito internacional, ou não fique só no direito, no âmbito do refúgio, né, ela necessita dialogar com outras agendas que podem também ajudar a abordar melhor a temática, né. Nesse sentido, né, eu trouxe aqui também um esquema para vocês entenderem como a migração ambiental ela se coloca na agenda global e como ela se articula e coordena, né, em sinergia com outras agendas. E aqui eu trouxe os 3 principais frentes que eu falei desde o começo, né. A gente tem a frente da redução do risco de desastre. Um dos instrumentos internacionais mais importantes para essa agenda é o quadro de Sendai, né, para a redução de risco de desastre. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Temos a agenda da mudança climática, a agenda do clima, que também ela é extremamente importante, né, e as COPs, o último Acordo de Paris, é um dos instrumentos mais importantes que a gente tem nesse sentido, e a agenda de mobilidade humana, né, que é um dos instrumentos que tem pautado muito essa discussão entre migração, entre mobilidade humana e fatores ambientais, é a iniciativa Nansen, que eu vou falar também um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, a atuação dessa agenda necessariamente demanda uma atuação coordenada tanto no nível global, regional, nacional e local. E aqui eu chamo muita atenção, talvez para vocês que são estudantes de relações internacionais, né? Às vezes a gente pensa que essa discussão vai ficar só na agenda internacional e não é assim, muito pelo contrário. Acho que um dos grandes desafios que a gente enfrenta em termos de agenda global é como conseguirmos que essas agendas permeiem nos níveis mais locais, né, mais regionais e nacionais, né, como conseguimos que essas metas, essas diretrizes, essas recomendações consigam ser concretizadas no nível local. Então, aí tem que ter essa discussão, né, de conseguir, de pensar quais são os mecanismos que a gente deveria fazer, e como trabalhar também. A gente pode pensar em exemplos, por exemplo, eu já tenho ouvido sobre essa temática da paradiplomacia, né, que não necessariamente acontece uma forma de negociação, de atuação entre níveis de governo que não necessariamente são dos estados, mas, por exemplo, níveis de governo municipal, né? E como a gente está falando de agendas globais, por que não trabalhar nesse nível de governo, né? Que seja mais local? Então, são desafios que a gente apresenta, né, da própria complexidade da agenda, e que todo tem que estar sempre voltado agora a uma agenda mais global, né? Que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que já é uma agenda muito mais ampla, né, que tenta integrar todos esses elementos, né, sempre dentro de uma dimensão humana de direitos humanos, né. Então, esse mais ou menos para esquematizar que eu tentei trazer aqui. Tem várias outras agendas que podem ser chamadas nesse âmbito, né, uma das que eu acho que é muito importante é a agenda urbana. Isso porque a gente tem visto de que na dinâmica, por exemplo, né, de regiões urbanas e regiões não sei qual é o nome agora, periurbanas, não, ou rurais, muitas pessoas que se dedicam à atividade da agricultura e que se veem afetadas por fenômenos ambientais, elas terminam migrando para as cidades, para as grandes cidades. E muitas vezes as grandes cidades não estão preparadas para receber esses migrantes. E aí se perpetuam esses ciclos de
de precariedade, de vulnerabilidade das pessoas. Então, é preciso que essas agendas urbanas, que as cidades também se preparem para esses fenômenos que em muitas regiões do mundo vão ser inevitáveis. Esses fluxos migratórios vão ser inevitáveis. Então, é preciso pensar em uma forma de planejamento territorial que permita, né, ter uma resposta mais adequada para esses fenômenos. Então, dentro da agenda global, né, a mobilidade humana, como é que ela tem se expressado? O principal instrumento internacional dentro da agenda do clima é a Convenção Quadro das Nações Unidas, a Convenção Quadro da Mudança do Clima das Nações Unidas, né? Que ela tem pautado muito os eventos das COPs, né, e que tem envolvido toda a temática da mudança climática. Dentro dessas convenções, né, a temática da migração ambiental, ela começou a aparecer na COP16, no México, no ano 2010. E foi nessa COP que já começou a se falar sobre a necessidade de medidas para reforçar a compreensão, a coordenação e a cooperação em matéria de deslocamento, migração e relocação planejada, induzida pela mudança do clima. Então, foi a partir desse ano que começaram as discussões. Na seguinte COP, na COP18, também volta-se a falar sobre a temática da necessidade de melhorar a compreensão de como os efeitos da mudança do clima, né, estão afetando as pautas da migração e deslocamento e mobilidade humana. Isso já se consolida de forma mais concreta no Acordo de Paris de 2015, né, na COP21, no qual já sobre uma ótica de direitos humanos, já se faz uma menção específica aos direitos dos migrantes, né, de como é que eles está acontecendo esse processo de migração. E já se fala também na necessidade de proteção das pessoas, sobre a resiliência das comunidades e da importância dos meios de subsistência dessas comunidades, já que dentro, né, da mudança do clima, são estas comunidades que vão ser as mais afetadas por esses efeitos. E a partir dessas análises, né, se cria uma força-tarefa dentro do mecanismo de Varsóvia de perdas e danos. Isso foi um grande avanço, né, porque essa força-tarefa abordou o tema do deslocamento para prevenir, minimizar e dar resposta adequada a esse evento, né? E os resultados dessa força-tarefa foram dados e aprovados na COP24, em 2018, né, onde foram aprovadas as recomendações da Força-Tarefa sobre Deslocamento e se dispôs a renovação do mandato. Então, até agora continua. Isso tem sido um grande passo, né, porque a criação dessa Força-Tarefa tem dado uma visibilidade específica à temática. Então, isso a gente precisa fortalecer, né, essas agendas. Em termos de instrumentos normativos e política da agenda climática, a gente pode falar de 3 grupos de instrumentos específicos. O primeiro dele é o PNA, ou os Planos Nacionais de Adaptação. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Dentro, né, dos acordos da mudança, da Convenção da Mudança Climática, os estados têm acordado por fazer compromissos, né, para que os estados consigam combater os efeitos das mudanças climáticas. Entre esses compromissos, um dos instrumentos que servem para esses compromissos são os PNAs, PNDAs, que são os Planos Nacionais de Adaptação. Então, que são esses planos? Esses planos são estudos, né, que são levantados, feitos pelos países, pelos estados, que são voltados a criar políticas públicas, né, para que os estados consigam responder às vulnerabilidades que eles estão expostos por conta das mudanças do clima. Então, cada um dos estados faz esse estudo, né, sobre quais são os riscos que tem dentro desses territórios e como eles pensam responder a esses riscos. Dentro da América Latina, né, 3 PNAs, o do Brasil, o Chile e a Colômbia, eles abordam a mobilidade humana, né, dentro desses planos de adaptação. No caso do Brasil, o Plano de Adaptação do Brasil fala da migração como estratégia de adaptação, né? Mas, como vocês observam, são poucos os planos dentro da região que têm abordado a temática. Outro mecanismo também dentro, né, da Convenção da Mudança do Clima são os NDCs, ou os compromissos nacionais determinados, as contribuições nacionais determinadas. O que são essas contribuições nacionais determinadas? É outro compromisso que assumem os estados, no sentido de colocar um limite de emissões de gases de efeito estufa.
né? E a partir desse limite que eles colocam, eles têm que desenvolver políticas, né, que consigam atingir esse limite e não seja passado. Então, todos os países se comprometem a uma porcentagem de redução, né, e todos também se comprometem a desenvolver políticas nesse sentido. Então, dentro desse mecanismo dos NDCs, em um levantamento que foi feito pela OIM em 2016, eles observaram que dos 33 NDCs, né, que foram informados pelos países no mundo todo, apenas 33 falavam sobre mobilidade humana. Desses, na América Latina, dentro da América Latina, tiveram 22 NDCs, e desses 22, apenas 6 mencionaram a mobilidade humana, né? Foram os países da Colômbia, o Equador, Haiti, México, Suriname e Uruguai. E eles olhavam isso justamente a partir da relocação planejada, né, como uma medida de adaptação. E o NDC do Brasil não faz nenhuma menção à mobilidade humana. Então, aí a gente já vê um vácuo, né, em termos de instrumentos que podem servir para esse objetivo. Em termos de normas climáticas latino-americanas, a gente observou que existem 6 normas, né, que foram tomadas após o Acordo de Paris, e 5 delas mencionam a mobilidade humana. Esses foram os países da Costa Rica, do México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Aqui fazemos uma menção importante à lei marco, lei quadro sobre mudança do clima do Peru, porque foi a primeira lei, se não me engano, aqui na região, talvez no mundo todo, agora perdi a informação, mas aqui dentro da região é a primeira lei que apresenta o conceito de migrante ambiental dentro do plano de ação para prevenir e responder à migração climática. Esse é um grande avanço, porque nenhum outro país tem feito esse reconhecimento. Também, em termos de política climática, depois do Acordo de Paris, né, existem algumas políticas que mencionam a mobilidade humana, em caso de 2 países, a Guatemala e El Salvador. E no caso do Brasil, nosso Plano Nacional de Mudança do Clima, que foi de 2009, né, anterior ao Acordo de Paris, não aborda a mobilidade humana. Então, aí também a gente observa um vácuo nesse sentido. Aqui eu trouxe um mapa para vocês verem, né, identificar em termos desses instrumentos, né. Em vermelho a gente vê, são instrumentos que não fazem nenhuma menção à mobilidade humana, desses mecanismos que eu falei anteriormente, né, nos Planos Nacionais de Adaptação e os CNDCs, ou políticas. Então, se vocês observam, são muitos os países que têm ausência, não têm mecanismos. Alguns que fazem menção, sim, são os que estão com azul, né, alguns dos instrumentos, e algumas leis e políticas que mencionam, temos só apenas 3. Então, a mobilidade humana, né, fazendo uma leitura geral, ela é mais considerada nos NDCs do que nos NAPs, nos Planos de Adaptação Nacional, né? E não apenas como uma consequência negativa das mudanças climáticas, mas como estratégias de adaptação, como uma forma de resposta, apresentando medidas concretas para prevenir e gerenciar o deslocamento. Então, a gente observa de que a gente ainda precisa se discutir em termos regionais, né, sobre esses instrumentos. E aqui eu trouxe um pouco especificamente sobre o Peru, né, na Lei Marco sobre Mudança do Clima, a Lei 30.578 de 2018, onde ele faz essa menção ao conceito de migrante ambiental. A definição que eles apresentaram foi a seguinte, né, pessoas ou grupos de pessoas que, por conta das mudanças ambientais ineludíveis, né, inevitáveis, súbitos ou progressivos, que afetam de forma negativa suas vidas, suas condições de vida, se veem obrigadas a deixar seus lares, né, habituais e decidem fazê-lo voluntariamente. O deslocamento pode ser temporal ou permanente no interior do seu país ou no estrangeiro. E uma das questões importantes que eles falam, né, a partir desse conceito, é as medidas que eles adotaram, né? Tem uma medida, a 9ª, dentro desse plano, que fala da atenção para migrantes por causas ambientais, né? O Poder Executivo emitirá um plano de ação para prevenir e atender a migração forçada causada pelos efeitos da mudança climática, a fim de evitar o incremento da pressão sobre as infraestruturas e serviços urbanos, o aumento da possibilidade de conflitos sociais e entre os próprios migrantes. A gente na Ressama teve recentemente uma reunião
com uma representante do Ministério do Meio Ambiente do Peru. Foi uma reunião muito boa, e eles estavam comentando para a gente, né, justamente como está avançando esse plano de ação. E e achei muito interessante que eles estão fazendo uma primeira fase de sensibilização para as pessoas e para a comunidade, porque eles também perceberam que muitas pessoas não fazem ainda essa ligação de quanto pode impactar na vida das pessoas a questão das mudanças climáticas. Então, eles estão fazendo reuniões com diferentes grupos, estudantes, com comunidades afrodescendentes, com adolescentes, para ir, né, para ampliar o tema, o debate, e eles iriam marcar uma reunião com comunidades indígenas, e provavelmente a gente consiga participar disso, né? Então, a gente ficou muito, muito feliz de poder ter esse encontro com eles, né, porque é muito importante essa iniciativa, em nenhum outro país está acontecendo, e acredito que essa experiência do Peru pode, sim, aportar muito para o desenvolvimento da agenda de outros países, né, que nem aqui no Brasil. Então, a migração ambiental, aqui eu trouxe também outro recorte, né, na agenda migratória e iniciativas específicas. Na agenda migratória temos alguns instrumentos específicos que são muito importantes nessa temática. Aqui, como eu falei anteriormente, a iniciativa Nansen, que é uma iniciativa que fala sobre diretrizes para poder brindar proteção às pessoas que se encontram em processo de deslocamento transfronteiriço por conta da ocorrência de desastres ou de impacto das mudanças climáticas. Então, esse é um dos primeiros instrumentos que já faz diretamente essa vinculação e dá essas diretrizes, né, para que os estados possam atuar de forma mais coordenada. Ela não é obrigatória, né, ela não tem essa força vinculante, mas é um instrumento muito importante que já tem trazido bastante discussão, sobretudo regionalmente, né, bastantes encontros, eventos por conta dessa iniciativa. Também dentro da iniciativa Nansen, em 2016, foi criada a plataforma sobre desastres, sobre deslocamento por desastre, né, que é uma plataforma que eu recomendo muito também, vocês visitem, eles trazem muita informação, vídeos sobre como está sendo abordado dentro dessa agenda temática. E também em 2016 teve um importante evento que foi a Declaração de Nova York para refugiados e imigrantes, onde também já se observou a mudança do clima como um vetor da migração. Isso também se foi discutido novamente dentro do Pacto Global sobre Refugiados, né, que falava sobre também a mudança climática, como ela interage com os vetores de refúgio, né, e como a comunidade internacional deve reduzir os riscos de desastre, sobretudo pensando também desde uma atuação humanitária, né, e aqui a gente pode fazer um diálogo a partir do direito internacional humanitário, né, a atuação desses órgãos que podem dar essa assistência às pessoas que são afetadas por essa situação. E, finalmente, né, aqui a agenda o instrumento, né, o Pacto Global para as Migrações de 2018, para uma migração segura, ordenada e regular. Esse instrumento também é extremamente importante porque ele já fala da necessidade dos dados sobre movimentos migratórios associados à mudança do clima, a necessidade de estratégias de adaptação e resiliência, a inclusão em estratégias e planos de redução de risco de desastre e ajuda humanitária, e a cooperação para soluções às migrações climáticas, sobretudo para aqueles que se dão em contextos de eventos de início lento, que são os menos visíveis e que vão afetar grandemente, né, nos seguintes anos. E aqui também trouxe rapidamente também para a mobilidade humana dentro da agenda de redução de risco de desastre. Entre os instrumentos mais importantes temos aqui o quadro de Sendai, né, 2015-2030, que ele já falava da mobilidade humana como questão central da redução de risco de desastre, né, sempre voltado para um olhar para as pessoas, né, e como pode ser a resposta mais adequada para essas pessoas. E também temos a plataforma global para a redução de risco de desastres, que também já inclui o deslocamento em avaliações de risco e nas estratégias de redução de risco de desastre, né? E também chama para a necessidade de considerar o risco de desastre em políticas e normas migratórias. Essa temática novamente foi abordada na nova reunião dessa plataforma global em 2019, e aí já chama a atenção também para a necessidade de agir para reduzir o risco de deslocamento, a necessidade de políticas e estratégias de redução de risco de desastre, né, que devem incluir a temática dos deslocamentos, e o risco climático e desastres devem ser reconhecidos como fatores de migração. Então, aqui só uma timeline de resumo, né, de como essa agenda foi
evoluindo. Aqui a gente, desde 1951, a gente pode considerar a Convenção dos Refugiados já discutindo essa temática, não no sentido de que essa convenção aborda a temática da migração ambiental, mas no sentido de que muitas das pessoas que são afetadas não podem voltar para seus lugares de origem. Então, aqui contribui muito o princípio de não devolução, que é aplicado no Instituto do Refúgio, né? Muitas pessoas que são afetadas, mesmo não sendo consideradas refugiadas, elas não podem ser devolvidas pelos Estados, porque não tem como elas voltarem, né? Então, isso também tem pautado bastante essa discussão na área especificamente do direito dos refugiados. E aqui, né, até o final, até a última parte, a última Convenção Global para os Refugiados de 2018, né? Aqui, inclusive, nessa agenda, a gente pode observar como a agenda climática, ela tem discutido esse ponto, como a agenda migratória também tem discutido esse ponto. Algumas iniciativas regionais que foram muito importantes para essa temática, dentro do âmbito da Conferência Sul-Americana para as Migrações, foi feito esse documento específico que fala dos lineamentos regionais em matéria de proteção e de assistência a pessoas deslocadas através de fronteiras imigrantes em países afetados por desastres de origem natural. A Resama tem participado muito nas discussões para a elaboração desse instrumento. Eu recomendo muito vocês lerem, porque é um dos instrumentos regionais que já aborda especificamente a temática, né? Outro documento que eu recomendo muito vocês lerem é esse relatório sobre deslocamento transfronteiriço e mudança climática e desastres na América Latina, que foi preparado, né, por David Cantor. É muito legal esse documento para vocês verem até em exemplos, né, como essas dinâmicas vão acontecendo e com os vácuos que a gente tem para atender essa temática. Aqui trouxe um resumo de como o Brasil vai nessas três frentes de atuação, como o Brasil tem respondido essa temática. Agenda migratória, o Brasil conta hoje em dia com a figura do visto humanitário de residência, que iniciou com o caso da migração haitiana, né, que ela hoje está recolhida na lei de imigração, justamente como um visto humanitário, que é como um visto temporário para acolhida humanitária, né, em caso de calamidades e desastre. No entanto, apesar dessa existência desse instrumento, né, ainda falta regulamentação específica que fixe critérios para poder qualificar as pessoas que possam ser beneficiadas com esse visto, né? Hoje em dia, o que a gente tem visto é que, embora exista essa figura, ela ainda fica muito refém da discricionalidade dos órgãos públicos, então não existe essa regulamentação, essa fixação de critérios. Também ela não aborda a migração relacionada à mudança do clima, especificamente só a desastres, e também falta medidas que abarquem todo o ciclo de deslocamento, né? Ele só olha para o desastre. Dentro da agenda climática, a gente também tem visto, né, a migração aparece como estratégia de adaptação e reconhecimento como impacto da mudança climática no Plano Nacional de Adaptação, mas não se faz nenhuma menção ao tema na Política Nacional de Mudança do Clima, tampouco na contribuição nacionalmente determinada. Então, as normas e políticas climáticas também não integram essa dimensão da mobilidade humana, e atualmente nossas normas estão desatualizadas, né? Então falta realmente tomar mais ações, medidas, políticas públicas mais específicas, sobretudo desde uma perspectiva preventiva, para evitar os processos de deslocamento. E, finalmente, né, na agenda de redução de risco de desastre, na normativa brasileira em redução de risco de desastre, integra a mobilidade humana de forma parcial, porque ele só fala do processo de evacuação e relocação planejada, né? Só falando do desastre. Não está alinhada com o marco de Sendai e não incorpora o conceito de deslocamento, ou de deslocado e deslocamento, né? Que eu falei que hoje em dia a terminologia que se usa nos instrumentos é de desalojados, desabrigados, mas eles não dão conta do fenômeno por completo. E tampouco incorpora os princípios orientadores sobre o deslocamento interno da ONU, um instrumento importante que foi elaborado em 1998. Frente a isso, né, a Resama tem tido algumas iniciativas. Uma iniciativa que a gente está promovendo é o MUBLAN. O MUBLAN é um observatório
latino-americano sobre mobilidade humana, mudança do clima e desastre, que foi um observatório fundado, né, em parceria com a Resama e a Universidade para a Paz, na Costa Rica, e um dos objetivos fundamentais que esse projeto tem é a gente conseguir coletar, né, analisar e disseminar informação sobre processos de deslocamento na América Latina, com o objetivo de a gente tornar essa temática mais acessível para as pessoas, né, e a gente pensar em boas práticas que permitam abordar de forma mais adequada essa temática. Uma primeira produto que a gente tem feito no âmbito do Movelam é o primeiro informe Visibilizar para Proteger, que saiu agora em maio de 2021. Quem estiver interessado, eu posso passar o link, né, para vocês revisarem esse informe. Esse informe foi muito importante para a equipe da Resama e do Movelam, porque contou com a participação de vários especialistas na temática dos 6 países que estão envolvidos, né, que são o Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e México. E ele tem um olhar muito comparativo, né, de o que está acontecendo em termos de mobilidade humana, mudança do clima e desastre nesses 6 países. E bem, finalmente, já para fechar aqui, eu vou falar um pouco, né, com todo esse contexto sobre os desafios para o tratamento das migrações ambientais. A gente tem observado dentro da Resama que é necessário pensar em estratégias regionais, nacionais e locais para abordar todo o ciclo de deslocamento e não apenas a etapa de emergência. A gente tem visto que a maioria de políticas estão voltadas só para o desastre, mas é necessário sempre olhar para o planejamento, porque o objetivo deveria ser evitar os processos de mobilidade. Então, o planejamento territorial nesse sentido é extremamente necessário, né? Olhar para essa forma preventiva. Também ela demanda uma resposta integral, atenta ao enfrentamento das causas ambientais e estruturais que impulsionam os deslocamentos e as necessidades específicas da população afetada ou deslocada, né? Garantindo a participação informada das populações afetadas nos processos de tomada de decisões nesses contextos. Então, é muito importante incluir as pessoas, né, que estão sendo afetadas por esses processos e pensar em mecanismos para garantir sua participação, né? Também a gente pensar em potencializar espaços regionais, nacionais e locais, facilitando a construção e a implementação de medidas de proteção e gestão durante todo o ciclo do deslocamento. E finalmente, né, acreditamos que esta agenda demanda uma abordagem multidimensional, integrando a migração, a redução do risco de desastres, a mudança climática, o desenvolvimento sustentável, sempre centrado em uma abordagem de direitos humanos das pessoas afetadas e deslocadas. Então, gente, eu fico por aqui. Eu agradeço muito o seu tempo. Peço desculpa se eu falei muito apressado na última parte, porque eu acho que já a gente vai acabar o tempo. Então, eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta que tiverem. Tá ótimo, professora. Muito obrigado pela sua apresentação. Acredito que para um tema tão complexo como esse das migrações ambientais, a sua apresentação conseguiu abordar vários aspectos, várias visões e também muito material para a gente pesquisar ainda mais, né? Acho que isso é muito importante, né? Tornar público tudo isso que está sendo estudado, pesquisado e, enfim, tudo isso. Bom, então, obrigado, professora, foi incrível a apresentação. E agora, gente, podem enviar perguntas no chat ou falar pelo microfone, tanto faz. Fiquem à vontade. Eu vou começar aqui lendo um comentário da Fernanda. Zenaida, sua exposição foi muito elucidativa. Como você mencionou, existem buracos no PNA do Brasil. Você pensa que estão sendo feitos esforços para o avanço da legislação nessa área durante o atual governo? Muito obrigado. Posso responder agora? Fernanda, muito obrigada pela pergunta. Achei muito importante, agradeço demais que você tenha, né, conseguido acompanhar a apresentação. Particularmente falando só em termos de política, acho que não está sendo ainda, né, feitos os esforços necessários, muito por conta, muito se fala da falta de dados. Enquanto a gente não tiver uma visão em termos de números, de como o fenômeno está acontecendo, isso serve de desculpa para a falta de política pública.
Então, nesse sentido, o que particularmente, eu esqueci até, eu queria fazer só uma correção em relação à minha apresentação que fez Maurício no começo. Eu estou começando o pós-doutorado, eu ainda não sou pós-doutora. E justamente o tema de pesquisa, que é o projeto, né, que eu levei para o pós-doutorado, justamente está voltado para isso, para tentar pensar em quais seriam os instrumentos mais adequados para a gente conseguir gerar dados. Porque uma vez que a gente consiga gerar os dados, a gente já pode falar para os tomadores de decisão, né, para os fazedores de políticas públicas, olha, esse problema está nessa situação, temos esses dados, temos esses números, tais são as pessoas que estão sendo afetadas e precisamos de políticas para responder adequadamente a isso. Então, nesse sentido, tem essa ausência de dados e acredito que isso tem influenciado muito a falta de políticas. E agora, né, falando especificamente do governo atual, definitivamente nenhuma ação está sendo feita no governo atual para poder fortalecer a agenda do meio ambiente. Muito pelo contrário, a gente tem visto um desmantelamento dramático das instituições. Então, imagine, de temas tão essenciais, né, como a questão da mudança do clima, como a questão da gestão, sei lá, da Amazônia, enfim, está sendo totalmente negligenciado. Temas ainda pouco visibilizados, como a migração ambiental, elas ficam ainda, sabe, muito relegados ainda. Então, eu acredito que a gente precisa fortalecer-se, e um primeiro passo para isso é justamente esses passos. A gente precisa entender que, apesar que a mudança do clima parece uma coisa muito distante, ela impacta diretamente nas nossas vidas, gente. Não parece agora, mas assim, pensa, se a produção agrícola está sendo afetada nas zonas periurbanas, nas zonas rurais, que são as que nos fornecem alimentos, se esses lugares são afetados, quem que vai fornecer alimentos para as grandes cidades? Então, é uma questão, sabe, que não parece direto, mas isso nos influencia diretamente, né? O que eu falei anteriormente, né, os fluxos das pessoas não vão ter outra opção do que vir às grandes cidades, e isso vai afetar a dinâmica das cidades. Então, é necessário primeiro conscientizar, e a partir dessa conscientização a gente pensar como a gente consegue atuar em termos de política pública, né? Certo, agora a Laura tem mais uma pergunta. Zenaida, primeiramente, muito obrigado pela sua fala, foi extremamente explicativa e acredito que tenha agregado muito conhecimento. Só um instante, que eu perdi aqui. Ok. Muito conhecimento para mim que não tem muito conhecimento na área de migrações ambientais. Eu tenho uma pergunta. Além dos problemas gravíssimos que enfrentaremos, como você citou, das extinções em massas e o aquecimento global, na sua opinião, existe algum processo climático específico dentro de algum território ou país que pode entrar em pauta no futuro para as relações internacionais? Obrigada, Laura. Sim, eu acho que vai ter vários, na verdade, e que vai depender muito de como essas dinâmicas vão se desenvolvendo, né? Mas uma especificamente que eu acho que vai ser bem forte, vai ser a temática da elevação do nível do mar, que vai afetar as pequenas ilhas, né, os países, estados, pequenas ilhas, que elas vão perder território, gente. Então, as populações vão ter que ser deslocadas em algum lugar. Tem uma das primeiras ações bem interessantes, e eu recomendo para quem tiver interesse e busque informação sobre isso, é o caso da comunidade dos Gunayala, no Panamá. Os Gunayala são uma comunidade indígena, que eles moram em um arquipélago, só que por conta da elevação do nível do mar, elas simplesmente já não conseguem permanecer nos seus territórios. E foi muito interessante o processo, porque pela primeira vez a comunidade teve que se organizar para entrar em conversações com o Estado para fazer um processo de relocação. Então, as pessoas que moravam nessas ilhas, elas estão sendo levadas para a terra firme, né? E está sendo todo um processo de construção a partir da própria comunidade, porque eles querem permanecer com suas formas de vida. E acho que isso é uma questão muito importante, né? Porque não vai ser só a questão de que vamos mudar as pessoas. Não. As pessoas têm um vínculo afetivo com o território, têm um vínculo de identidade, têm um vínculo, sabe, inclusive até das dinâmicas econômicas que elas têm, e modificar tudo isso é extremamente complexo. Isso não vai demandar um tratamento eventualmente, né, se essas ilhas forem afetadas, de como os estados, quem vai receber essas pessoas, como vão ser recebidas essas pessoas, né? E acho que também uma temática que acredito que possa ser interessante, não acho que seja uma temática que vai ser rapidamente abordada,
porque é muito espinhosa, mas que é necessário ser abordada, e talvez vocês no RI podem pensar em como essa temática pode ser abordada, é a questão da responsabilidade dos estados em relação aos impactos das mudanças climáticas, né? Porque o que a gente vê é que os estados e os países que mais pagam em termos de impacto sobre esses fenômenos são os países que menos contribuem ao aquecimento global. E esse tema é extremamente espinhoso, porque os países mais desenvolvidos são os que mais têm contribuído a isso, e de alguma forma questionar essas questões é questionar também a atuação delas, né? Então, isso tem se tornado também uma questão, em termos de responsabilização dos estados, bem complexa. Outro âmbito que eu vejo também que está sendo muito discutido recentemente, e eu não sei como o RI também consegue abordar essa temática, mas no direito internacional a gente vê muito, é a questão da... ai, não sei, esqueci o termo agora. Da justiça climática, né? De levar o caso aos tribunais internacionais para você encontrar realmente algum tipo de proteção a partir das cortes internacionais, de reconhecimento, né, para essas pessoas, para que possam ser protegidas efetivamente. Tem o caso do Kiribati, se não me engano, que teve uma pessoa, né, que levou, acho que foi para Nova Zelândia, que ele pediu ser reconhecido como refugiado por conta de questão climática. Ela foi levada para o Conselho de Direitos Sociais da ONU, mesmo que não foi aceita a petição. Esse foi um caso muito importante, porque no final a comissão reconheceu que, eventualmente, né, as mudanças climáticas vão implicar a violação de direitos, e os estados vão ter que tomar medidas para poder responder mais adequadamente a essa situação, né? Então, acho que em termos de relação internacional, a gente vai ver esses embates à medida que os efeitos forem se intensificando, né? Só que, como eu falei, muitas vezes perdão, essa temática é abordada como crise de imigrantes, crise migratória, crise de refugiados, mas a gente tem questões estruturais por trás disso, né? E nesse cenário, sempre é importante se questionar por que está acontecendo isso, qual é a causa disso, não apenas qual é a consequência, as pessoas estão vindo, a gente tem que lidar com isso. Não, isso, além de uma preocupação sobre o que as pessoas, como as pessoas devem ser recebidas, a gente precisa questionar o que motivou essa mobilidade, qual foi a causa, quem são as pessoas responsáveis, quem são os governos, quem são os estados responsáveis por isso. Então, acho que é necessário sempre ter essa mudança de olhar para o problema, né, no momento de abordar a temática. Certo. A Sofia enviou mais uma pergunta. Zenaida, você pode dar algum exemplo de alguma organização internacional que atue na área dos migrantes ambientais, além da ONU? Obrigada pela sua exposição, foi excelente. Muito obrigada, Sofia. Eu sei, a própria OIM tem eu não sei, eu não tenho certeza se tem um grupo específico, mas eu tenho visto várias iniciativas da OIM no sentido de abordar a temática da migração ambiental. De fato, dentro da Resama, a gente participou da elaboração de um informe. Quem tiver interesse também eu posso passar o link. A gente fez um informe sobre a situação da vinculação da mobilidade humana e as questões ambientais na América Central. Isso foi uma iniciativa da OIM, né, e nós participamos como consultores. E foi muito interessante, né, porque eles realmente entendem de que é uma temática que foge um pouco, ou não vai ficar restrita à temática dos refugiados, então eles estão tentando abordar essa temática. Essa outra frente que eu falei, o Acnur também eu sei que também está atuando, tem algumas frentes de atuação, mas principalmente desde a perspectiva de resposta humanitária, não diretamente como migração, mas sim como resposta, frente, por exemplo, a corrente de desastre. Também ouvi as plataformas, né, da iniciativa Nansen, o PDD também tem atuado. Acho que isso que neste momento eu consigo lembrar, né, das agendas internacionais que eu vejo que estão atuando dentro da agenda climática. Não tem uma coisa específica, mas ela está sendo englobada, né, ela está sendo observada dentro desses outros mecanismos, né, de resposta, enfim. Mas especificamente, talvez as que mais podemos mapear são essas. A OIM está atuando, o Acnur também está atuando, né, só no âmbito como resposta humanitária, como resposta, né. Certo.
Aqui o Murilo perguntando o seu e-mail, professor, se puder enviar no chat, Vou enviar sim. certo? Então, acho que, por último, se mais ninguém tiver alguma pergunta, eu gostaria só de fazer uma questão também. É, Acho que, inclusive, como na exposição, né, a senhora tinha dito no início que são esses eventos mais pontuais, né, de desastres que chamam mais atenção política, inclusive que, né, tem esses dois tipos, né, esses eventos mais pontuais e alguns mais de longo prazo. Nessas últimas semanas a gente viu alguns exemplos, né, como as enchentes na Europa, na China, as ondas de calor muito intensas no Reino Unido, no Canadá, essa onda de frio que está chegando agora no Brasil também, que está quebrando recordes atrás de recordes. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta também mais ligada ao direito. É, Na França surgiu, né, uma tentativa de incluir na Constituição a, a, como fala, a luta contra, né, essas mudanças climáticas, enfim, né, não passou, não foi aprovado, mas eu gostaria de dizer, de perguntar se esse tipo de atitude, né, de acrescentar numa Constituição algo mais específico assim, adiantaria de alguma forma, né, em que sentido isso seria propício nesse momento? Maurício, eu não sei se entendi bem. Você está falando que foi uma iniciativa que tenta fazer uma mudança na Constituição da França? É isso? Isso, para Mas em que sentido era essa modificação especificamente? assim, eles estavam tentando incluir na Constituição o dever do Estado enfim, de incluir políticas públicas e tal de combate às mudanças climáticas. Entendi. Eu acredito que, assim, em termos formais, possa ter uma contribuição, mas não acho que seja uma coisa determinante. Uhum. Porque o que a gente tem visto muito, e vocês devem ter notado aqui, né, existe uma agenda global, existem iniciativas, existem instrumentos que já dão essas diretrizes, encaminham. O problema, e acho que isso é um grande problema do sistema internacional em geral, é que muitos desses instrumentos não são vinculantes, não são, né, de aplicação, não tem força de aplicação. Então, elas são como recomendações que muitos países não se veem obrigados, né, a cumprir. Então, acredito que não seja só uma questão de mudança na Constituição, pode até ser significativa em termos de que você estabelece isso em um documento, né, de tal importância e magnitude, mas acredito que principalmente a gente deve pensar em como a gente concretiza já o que a gente tem hoje, né? A gente já tem agendas, tem instrumentos que conseguiriam, de alguma forma bem efetivadas, dar alguma resposta. E na temática da migração ambiental, eu falo isso muito com as pessoas, né? Eu entendo que, na maioria das vezes, sobretudo no âmbito do direito internacional e do RI, a gente, às vezes, fica muito... o que mais a gente escuta em termos de discussão do tema é falta terminologia, tá? Então, a gente tem que ver a terminologia. É importante a terminologia? Mas enquanto essa discussão ainda não for fechada, milhares de pessoas no mundo todo continuam sendo afetadas por o tema. Então, a gente precisa pensar em outras estratégias, além dessa, né? Essa temática é necessária, sim, mas precisamos pensar em outras estratégias que permitam efetivar ações, né, e políticas para proteger essas pessoas. Daí que eu acredito que, por exemplo, pensar em agendas como a agenda urbana, como a agenda do clima, sabe? Pensar em paradiplomacia, em níveis de atuação coordenada, inclusive no âmbito global, né, que não necessariamente envolva os estados, mas que envolva municípios, né, podem ser respostas a isso. Isso pode dar, talvez, melhores resultados do que continuar debatendo, sabe, na questão terminológica, porque isso vai ser muito difícil, a questão terminológica envolve o reconhecimento de obrigações dos estados, e os estados não vão querer assumir esse pepino, sabe? Então, acho que a gente precisa pensar em outras estratégias, de como a gente consegue efetivar a proteção dessas pessoas. Eu acredito que olhar essas outras agendas seja também importante. Não que devemos deixar de lado o outro, não, mas precisamos pensar em outras agendas que também consigam, sabe, dar melhor resposta a essa situação. Certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Só lembrando também de vocês assinarem aqui, né, preencherem o formulário para envio de certificado. Então, ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente já vai encerrando, né? Novamente, em nome do PET, eu quero agradecer muito a sua presença, professora Zenaida. Foi incrível a apresentação, abriu muitos horizontes para a gente pensar essa questão, né, que está sendo bastante
que sempre foi, mas está sendo cada vez mais presente, né, principalmente para a gente que faz relações internacionais. Então, quero agradecer muito a sua presença, dizer que o PET está de portas abertas e é isso, muito obrigado. Uma boa tarde a todos também, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada, Maurício, obrigada a presença de todos, e qualquer coisa, estou à disposição, a Ressama também, e parabéns mais uma vez pelo espaço, pelo interesse no tema, e espero que vocês também continuem compartilhando isso com outros.